Agora, esta noite, quero que você abra comigo no 4º capítulo do Evangelho de João, uma história maravilhosa na vida de Jesus Cristo. E apenas um versículo da Escritura, um versículo bem breve. Ele diz: "E era-lhe necessário passar por Samaria." Jesus estava ensinando. Os escribas e fariseus estavam ouvindo. Disseram-lhe que João Batista havia acabado de ser preso, e ele ensinava como quem tem autoridade. As pessoas vinham ouvi-lo, e ele ensinava com grande simplicidade, de modo que o povo comum o ouvia com alegria. Agora, ele precisa voltar para a Galileia. Ele está no sul, na Judeia, e vai para a Galileia. Ele não pega um avião, não pega um ônibus, não entra em um carro. Ele caminha. E embora não fosse uma distância muito longa pelos padrões de hoje, naqueles dias era um longo percurso de Judeia até a Galileia. Ele estava indo para Caná. Mas o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não gostavam uns dos outros. Se evitavam. Os samaritanos haviam se casado com outros povos, não eram de sangue puro. Então, os judeus sempre viajavam pelo lado leste ou pelo lado oeste do Rio Jordão para evitar passar por Samaria. Mas Jesus, o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um compromisso lá que precisava cumprir. Esse compromisso havia sido marcado séculos antes, nos conselhos de Deus. Que era-lhe necessário passar por Samaria. Você sabe, grande parte das terras bíblicas é deserto. A água é extremamente importante. Os poços são importantes. E em Samaria, ao pé de 2 montanhas, estava o poço de Jacó, que ele mesmo cavou. Mas não há apenas a água que bebemos para suprir nossas necessidades físicas. Existe também a água espiritual. Jesus disse: "Eu sou a água da vida." Jeremias disse: "Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas." Em vários lugares, a Bíblia se refere a pessoas que não têm água espiritual. Isaías diz: "Sereis como um jardim sem água." No 1º capítulo de Zacarias, fala-se dos prisioneiros da cova, onde não há água. 2 Pedro 2,17 declara: "Estes são fontes sem água." A Escritura também diz em Isaías: "Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus." As águas são como os nossos próprios corações. Nossos corações estão inquietos e nunca descansam. Eu observo as águas e elas nunca parecem descansar. Estão sempre em movimento, sempre agitadas, e Deus diz que não há paz para aqueles que o rejeitam. Não há paz para aqueles que não vivem para Deus agora. A escassez de água espiritual no mundo de hoje é imensa. As pessoas estão famintas e sedentas. Lemos sobre isso constantemente nos jornais. E as pessoas neste país estão indo para os reservatórios errados, buscando satisfação, procurando algo que somente a água da vida e o pão da vida podem suprir. E essa pessoa é Jesus Cristo, que é a água da vida e o pão da vida. Podemos andar pelas ruas das grandes cidades da América e ver nossos jovens procurando por algo, sem saber o quê. Como aquela garota da Universidade de Harvard. Ela chorou por vários dias. Finalmente, o psiquiatra disse: "Não posso fazer nada por ela." Então chamaram a família. O pai e a mãe vieram e ela finalmente desabafou com o pai. Pai, eu quero algo, mas não sei o que é." Muitas pessoas são assim. Elas estão procurando por algo e recorrem a todo tipo de coisa, seja bebida, sexo, dinheiro, poder ou o que for.
tentando encontrar essa resposta. Mas nada disso realmente satisfaz os anseios mais profundos do coração. Elas estão buscando algo que traga satisfação e sacie essa terrível sede espiritual que só Deus pode satisfazer. No Oriente Médio, a água é muito escassa e muitas vezes difícil de obter. Um homem que possui um poço de água, às vezes, está em melhor situação do que aquele que possui um poço de petróleo. Muitas guerras já foram travadas por causa da água. No texto de hoje, Jesus esteve ensinando na Judéia. Agora, ele está passando por Samaria. Era o caminho mais curto. Mas não era o caminho que os judeus daquela época costumavam seguir, porque não tinham relações com os samaritanos. Jesus sabia sobre a mulher que ele iria encontrar. Ele sabia que tinha um compromisso com aquela mulher. Ele queria ensinar aos seus discípulos uma lição sobre relações raciais ou sobre como ganhar pessoas para Cristo. Jesus estava cansado. Ele se sentou junto ao poço de Jacó. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Essa mulher chegou. Era quase meio-dia. As mulheres geralmente vinham ao poço à tarde, quando o clima era mais fresco. Mas essa mulher veio sozinha, no meio do dia, quando o sol estava escaldante. Provavelmente por causa de sua reputação, ela era uma excluída social. Ela veio com seu cântaro buscar água. E Jesus lhe pediu um pouco de água para beber. Isso a deixou completamente surpresa, porque samaritanos e judeus nem sequer conversavam entre si. E com certeza, nenhum judeu pediria um favor a um samaritano. Naquele momento, Jesus estava derrubando muitos preconceitos que as pessoas tinham, como o preconceito racial. Uma das maiores necessidades que temos na América é que o Senhor entre em nossos corações e remova o preconceito contra aqueles que não se parecem conosco e que não têm a mesma cor de pele que nós. Isso exige oração constante e sincera, clamando: ó Deus, tira isso do meu coração. Havia também o preconceito nacional, pois judeus e samaritanos não tinham nenhuma relação entre si. Hoje, temos uma crise de nacionalismo em muitas partes do mundo. Está crescendo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão preocupadas com a situação global, porque existem muitas áreas perigosas no mundo. Sempre fui grato pelo trabalho de pessoas como James Baker, que ajudaram a promover a paz no mundo. Mas Jesus viu aquela mulher sentada junto ao poço de Jacó e disse: você poderia me dar um pouco de água? Ela ficou surpresa com tanta tolerância, cortesia e bondade que viu nos olhos dele. Então respondeu: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não têm relações com os samaritanos. Jesus não queria impor a religião a ela. Ele começou a conversa por outro assunto completamente diferente. Foi cuidadoso, foi diplomático, pediu um favor, colocou-se em uma posição de dependência diante daquela mulher. Então, Jesus disse: se você soubesse o dom de Deus, e quem é o que lhe pede, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. Deus oferece a todos nós um presente nesta noite. É algo pelo qual você não pode trabalhar. É algo que você não pode comprar. É algo que você não pode ganhar. É um presente. É gratuito. É água espiritual. É o perdão de todos os seus pecados por causa da cruz e da ressurreição. O profeta Isaías disse no capítulo 55: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite